gostaria de comentar aqui é a respeito da relação de Abraão com Ló, na verdade. Nós vemos Ló sendo citado aqui no início dessa paraxá, e ele é uma figura importante nessa paraxá também, por causa do conflito que vai haver entre eles, né, logo depois que eles voltam do Egito, quando eles se separam. Então a gente vê esse famoso conflito com Abraão e seu sobrinho Ló, e a gente vê que eles tinham um problema de riqueza, né? Ambos eram muito ricos. Abraão acumulou riquezas, Ló acabou junto com ele acumulando riquezas, acumularam muito gado e a terra ficou pequena para todos eles. Essa é a famosa história que a Torá nos apresenta. Só que a gente muitas vezes vê aqui que eles eram os dois muito ricos, os pastores deles brigam entre si, e a gente vê assim uma briga de dois gigantes assim, né, dos negócios daquela época, né? Pessoas com muito gado, muitos animais, muitos rebanhos. Mas se a gente parar para analisar aqui, nós vemos que Abraão ele tinha uma supremacia, porque ele que tinha acumulado as riquezas, ele que tinha pego as pessoas lá de Harã. E com um olhar mais atento, a gente vê que Abraão ele era poderoso e influente, né? Ele persuadiu as almas, né, lá em Harã a crer num único Deus. E ele tinha um exército de 318 homens. Então, além desses 318 homens, ele tinha muito mais gente, que ele convenceu a crer no único Deus. E esses 318 homens eram uma tropa pessoal dele, que foi suficiente para que eles conseguissem derrotar a coalizão de reis, né, daquela guerra. Os reis que venceram foram derrotados por Abraão. É claro que a gente vê aqui também a mão de Deus nisso. Então, a gente percebe que, devido a essa situação da vitória de Abraão, que ele era praticamente como se fosse um rei. Ele até é temido pelo rei de Sodoma, como nós vamos ver depois. Então o seu ato de tomar Ló, escolher a iniciativa, né, quando eles se dividem, e ele diz assim, não, então escolha você as terras que você quer possuir. A gente poderia comparar uma seguinte situação, como um homem de negócios, né, que conquistou proezas financeiras, e ele viu um jovem primo que estava com dificuldades financeiras, estava indo mal. Então ele, já tendo estabelecido ali as suas empresas, né, seu conglomerado, já estava tudo muito bem estável, aí ele chama o primo dele para trabalhar com ele, como se fosse um sócio, dá uma posição interessante para ele. E aí esse primo, né, trabalha, né, começa a crescer, até que chega um ponto que ele diz assim para o dono da empresa, o que idealizou todo o negócio. Vamos dividir aqui, né? Eu tenho uma forma de trabalhar diferente, né? Vai dar conflito aqui entre os nossos clientes, mas só que eu quero metade da empresa. E aí aí esse dono da empresa ele fala assim, então você faz o seguinte, você pega toda a carteira de clientes que você escolher, e aí você leva eles e abre uma nova empresa e leva eles com você. E eu fico com o que sobrar. Então, é esse tipo de situação aqui, se a gente trazer para os nossos dias, que Abraão é com essa forma que ele age. E isso não é uma forma simples de se agir. É uma forma que exige muita... você precisa abrir muito mão, assim, precisa ser muito abnegado, né? Mostra que Abraão, apesar de ele ser muito rico, ele não era nada ganancioso. Ele tinha os olhos em outras coisas. Parece que as riquezas eram uma consequência do modo de vida como ele levava, da forma como ele obedeceu a Deus. E nem sempre foi fácil, porque quando ele saiu de Harã, ele foi para Canaã. Ele já enfrentou fome, teve que ir para o Egito. E daí uma situação crítica no Egito fez com que ele voltasse rico do Egito, mas por causa da esposa dele, né, o faraó acaba abençoando com muitas riquezas ele. Mas isso daqui está totalmente ligado com a ideia que está escrito lá em Filipenses. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também o que é dos outros. Isso também está ligado com o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, verso 39 e 42, que inclusive faz parte ali do trecho da Brita Hadashah que nós vamos ler. Nós vamos ler ali os primeiros versos do capítulo 5 de Mateus. Mas mais para frente tem um trecho que fala justamente sobre isso, que diz assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica,
larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Se nós aplicarmos essa ideia para os nossos dias, para nossas vidas, eu até refleti comigo mesmo em casa, e eu percebi o quão egoísta eu sou. Porque sempre que alguém precisa de algo assim, muitas vezes o meu irmão ele me pede ajuda e coisas, e eu já tenho aquela má vontade assim, de ajudar, aquela preguiça assim, eu vou ter que ajudar o meu irmão nisso de ano novo. E a gente vê o quão mesquinhos e quão voltados aos nossos interesses nós somos, e pouco no interesse do nosso próximo. Nós nos tornamos uma sociedade muito individualista, voltados para nós mesmos, mas a Torá nos ensina ao contrário, que a gente deve colocar o próximo não apenas como igual a nós, né, como diz assim, amar o próximo como a ti mesmo, mas aqui nós temos até uma visão de que a gente tem que ver o próximo como superior, o que seria um pequeno aumento na ideia do mandamento original, uma espécie de cerca que é colocada, para que a gente veja o próximo como superior e a gente comece a abnegar, né, os nossos próprios interesses em função do próximo. Isso daí é bom a gente lembrar disso, é uma coisa que a gente já deveria saber, é uma ideia simples, mas muito difícil de se aplicar, né? A gente tem que meditar nela diariamente para ver como a gente está agindo em relação ao nosso próximo. Amém?